Bom dia, meus amados irmãos. Que o Senhor Jesus os abençoe poderosamente nesse dia, que você receba um renovo, um consolo, uma alegria, uma paz no seu coração ao ouvir esta palavra. O texto hoje é de 1 Pedro, capítulo 4, verso 1 e 2, que diz assim para nós: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém? Não deixe de dar um joinha e de compartilhar esta palavra em nome de Jesus. Ontem nós falamos sobre a obediência. Quando eu falei ontem de obediência, eu quero falar para você algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Não quer dizer, também não vou estar sugerindo que o poder do nome de Jesus não irá e não vai deixar de funcionar sem a obediência perfeita. É que o nome de Jesus, conforme diz a palavra, que é o poder de Deus liberado para mim e para você, desde que eu e você estejamos avançando sempre, irmãos, todos os dias para o alvo com o qual Jesus nos chamou. Ele quer que você e eu cresçamos, né? Em Filipenses ele fala isso. Quando nós somos filhos maduros na fé, nós não vamos ser sempre menininhos, criancinhas, bebezinhos na fé. Um pai e uma mãe, ele não vai dar para a criança algo que ela não consegue ainda administrar. Ela vai poder se machucar, vamos dizer até mesmo um brinquedo. Então, eles vão reter aquilo para que aquela criança não se machuque, mas para que eles mantenham essa criança em segurança. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial, ele age da mesma forma. Ele nos fala pela palavra tudo que está disponível para mim e para você. E depois, pelo seu Espírito Santo, ele nos ajuda a crescer, a amadurecer, até que eu e você possamos lidar com tudo aquilo que o poder e o nome de Jesus foi ortogado para mim e para você. Todo o poder de Jesus. O poder de Jesus, ele é ilimitado. Então eu também creio que o nosso Pai Celestial, ele vai liberando para mim e para você esse poder aos poucos, à medida que eu e você vamos crescendo pela fé. E na medida que eu e você possamos lidar com todas as circunstâncias e bênçãos de maneira adequada, né? Então, o que eu quero deixar hoje para vocês, que o Pai, ele exige sim de nós uma extrema obediência. Ele exige de mim e de você para que nós obedeçamos, né? Nós vamos até sofrer na nossa carne, mas um sofrimento, irmãos, de uma maneira que é segundo a palavra de Deus. Quando eu e você negamos a nós mesmos, quando você e eu negamos algo que você e eu sabemos que não é bênção de Deus para mim e para você, a fim de que você coloque aquilo diante de Deus e renuncie, até para que você faça a vontade de Deus. E isso acontece conosco quando nós recebemos a Jesus. Quantas coisas que nós praticávamos outrora, sem o conhecimento da palavra de Deus, hoje você já não pratica mais. Você teve que renunciar. Então, muitas vezes, nós temos que sofrer para sermos libertos do sofrimento. Porque eu quero dizer para vocês que há dois tipos de sofrimento. Um sofrimento segundo Deus e um que não é segundo Deus. Então, tipo assim, vou dar um exemplo. Depressão, ódio, confusão emocional, de todos os tipos. Tormento mental, perturbação.
que é gerada em nós pela preocupação extrema, pela ansiedade e por muitas outras mazelas que possamos ter passado e experimentado. E para que eu e você possamos, queridos, experimentar a liberdade que Jesus comprou para nós, nós precisamos ser obedientes à sua palavra. Ele nos ensina uma nova maneira de viver. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. O Senhor fala conosco a respeito do perdão. Aqueles que feriram a mim e a você. E o Senhor manda que até nós oremos e abençoemos a vida deles. Muitas vezes a nossa carne não quer isso, a nossa carne grita. Você pode dizer assim, mas não é justo, foi ele que me ofendeu. E o Espírito Santo que está em nós, ele luta conosco. E ele nos ensina, pela palavra de Deus, a nós nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. Então o amor pela palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, a palavra escrita, vai crescer no seu coração a ponto de você e eu estarmos dispostos a renunciar e a obedecer. Nós vamos sofrer na nossa carne, mas nós vamos abençoar, nós vamos perdoar, porque essa é a vontade de Deus. E quanto mais eu e você nos relacionamos com o Senhor Jesus, mais eu e você devemos crescer na fé, crescer numa comunhão íntima, sabe? Ele vai estar intrínseco dentro de nós pelo poder da sua palavra. Quanto mais você e eu amarmos ao Senhor, mais nós vamos obedecê-lo. Olha, e é pela fé no nome de Jesus que isso tudo acontece, porque o nome de Jesus é poder de Deus, né? É poder, creia nisso. E aproveite, viva esse poder, que é confiado a mim e a você, através da obediência, através de uma maturidade espiritual. Lembre-se que você não vai ficar a vida toda tomando leitinho. Vou dar um exemplo. Quando você nasceu, nossas mães nos alimentaram com leite materno ou talvez com outro tipo de leite. Mas depois você já começou a comer uma papinha, uma frutinha, uma comidinha mais sólida, não é verdade? Assim é na fé. Você vai crescer espiritualmente. Como você vai crescer? Se alimentando da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus. Nós temos um mestre, meus queridos, o Espírito Santo é o nosso mestre. Peça a ele sabedoria, peça a ele inteligência espiritual, peça a ele que te capacite a obedecer, a olhar para Jesus, consumador da nossa fé, e creia que tudo é possível àquele que crê. Confie em Deus, confie no poder da palavra de Deus e cresça espiritualmente, em nome de Jesus. Amém? Não deixe de compartilhar essa palavra. Que a graça do Senhor te renove nesta manhã. Receba graça, receba alegria, receba paz. Que o Espírito Santo possa ministrar seu coração através desse pequeno ensino que eu deixo para você nesta manhã. E aproveite a liberdade que Jesus comprou para nós, comprou para você e para mim. Seja livre em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz assim: se o Filho de Deus vos libertou, verdadeiramente sois livre. Olha o verbo, sois, você já é livre em Cristo Jesus. Amém? Não se deixe mais prender pelas mentiras e pelos enganos do maligno na sua vida. Olhe para Jesus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, neste dia. Amém?